Olá, boa noite. Bom, dando continuidade no nosso assunto de transplante de células-tronco, nós vimos os três tipos de transplantes, tá certo? Que foi o transplante halogênico, o transplante autólogo e o transplante cisgênico, tá certo? E nós vimos também as principais indicações. Para que é que esse transplante de células-tronco é indicado? É indicado para pessoas que estão com doenças hematológicas malignas, que estão com doenças hematológicas não malignas, ou doenças autoimunes, ou imunodeficiência e várias outras doenças, tá certo? As indicações do transplante, nós vimos que tem que ser avaliado tanto a necessidade quanto a viabilidade, tá certo? Vimos o sistema chamado de Redome e Hereme, que esse sistema nada mais é do que onde vai ser lançado nessa plataforma de dados esse paciente, por exemplo, que não vamos chamar de paciente, esse doador, o doador de medula óssea, tá certo? Onde ele é jogado nesse sistema e após ser jogado nesse sistema, possa ser que encontre alguém que esteja necessitando dessa medula, tá certo? Em outro país, ou na mesma cidade, ou no mesmo estado, tá bem? E aí é solicitado. Bom, aí a doação, que é a questão da compatibilidade, tá bom? A compatibilidade, que é importantíssima, é um dos mais importantes. Nós vimos o acondicionamento, tá bom? Nós vimos o condicionamento o que eles provocam, esse condicionamento provoca, porque assim, como eu falei na aula passada, para que o paciente receba esse transplante de medula óssea, é necessário que ele passe quase sempre por uma químio ou por uma radioterapia, tá bom? Que é para eliminar as células que estão lá defeituosas no organismo desse paciente e aí sim ele receber esse transplante de medula óssea com células sem esse defeito, tá certo? Ou seja, o organismo dele vai começar a produzir células sem o defeito. Bom, o condicionamento, tá bom? Nós vimos o CTH, que é os transplantados, tá? Reconstituição da hematopoiese. O que é que a gente vê? Aqui nós vemos duas imagens, duas figuras aqui, onde vocês veem aqui está na primeira imagem, no canto esquerdo de vocês, tá certo? No canto esquerdo de vocês estão vendo essa imagem cheia de pontinhos roxos, bem roxos, tá certo? E aqui nós estamos vendo ao lado direito uma imagem com pontos, com aberturas, com várias aberturas, como se fosse sem nada, né? Ou seja, aqui é um paciente onde ele não foi submetido nenhuma rádio e nenhuma quimioterapia, por exemplo, tá bom? E essa do outro lado, do lado direito, onde ela está mais clara, mais rosa, é um paciente que foi submetido a uma quimio e uma rádio, onde a maioria das células dele foram mortas por conta da quimio e da rádio, e aí eu entro com o transplante da medula óssea, tá certo? Onde fala aqui, ó, de 2 a 3 semanas após a infusão, tá certo? Nós vemos aqui a aplasia medular intensa e a pancitopenia periférica, tá certo? Que pancitopenia quer dizer essa coloração pancitopênica. E a aplasia, o próprio nome já diz, aplásico é a diminuição de células. Bom, as complicações devido ao período de aplasia. O período de aplasia é o período onde o paciente está passando pela quimio e pela rádio e essas células estão sendo mortas, eliminadas, tá certo? Por exemplo, esse paciente vai sofrer de anemia, tá bom? Se as células dele está sendo morta, ele vai sofrer vários problemas. Por isso que o paciente tende a apresentar uns quadros bem complicados durante o período de quimio e rádio. A perda de peso, perda de cabelo e vários outros problemas, tá certo? Desde ferimento na boca, ferimento em todas as regiões que é de mucosa, tá bem? Nós temos a anemia, sangramentos por conta disso, tá bom? E infecções fáceis
infecções. Por quê? As nossas células elas funcionam como meio de barreira e de produção de imunidade, ou seja, nós somos mais fortes. Quando a gente está com o nosso corpo bem, ou seja, nós estamos ali como se fosse com um escudo para combater todas as infecções, a maioria das infecções. Mas quando o paciente passa por uma quimio e uma rádio, as células do corpo dele praticamente todas são mortas. Ou seja, a defesa, a porta dele fica aberta para todas as infecções. Mielotóxico, o paciente recebe medicações profiláticas, tá bom? Ou seja, esses pacientes, durante esse período, eles ficam tomando antibióticos, antifúngicos e antivirais. Ou seja, porque como a porta dele está aberta, vamos dizer assim, o organismo dele está aberto, ou seja, é necessário que ele use medicamentos que vão atuar como profiláticos, tá bom? Na profilaxia. Bom, uma das principais complicações no condicionamento, que é essa questão de botar o paciente a ser submetido por uma químio e por uma rádio, às vezes, tá bom? O efeito citotóxico da quimioterapia ou da radioterapia, que é isso, afeta as mucosas. A maioria das células as nossas mucosas são compostas de células periféricas, tá certo? E elas são quase todas eliminadas, mortas. Se elas são mortas, vai começar a aparecer essa questão desses ferimentos, tá bom? Frequentemente, o paciente necessita de nutrição parenteral, ou seja, o paciente não consegue deglutir mais, comer normalmente, e aí é obrigado a colocar um catéter para fazer a alimentação, a nutrição parenteral. Por conta que as mucosas gástricas da boca, intestinal e todo causam esses ferimentos, tá bom? Por conta da quimio e da rádio. Bom, catéter intravenoso para facilitar a coleta de sangue e a administração de medicamentos, onde esse catéter aqui é anexado em uma artéria, tá bom? Para facilitar, para quando for fazer a inserção de algumas medicações, administrar medicações, ou então para coletas de sangue, tá bom? Alguns de algum tipo de exames, certo? Utilizado para a infusão de CTH, tá certo? Que é a célula-tronco também. A célula-tronco pode ser infundida também por aí. Da medula óssea, como diz aí, célula-tronco, medula óssea. Bom, fontes de células-tronco. As fontes de células-tronco é na medula óssea, né? A coleta de múltiplas punções de ambas as cristas ilíacas, que é no osso da bacia, como vocês conhecem, tá certo? Contagem de células mononucleares, o peso do doador com o peso do paciente também é levado em conta, tá bom? Que onde é coletado, de acordo com o peso do paciente, é coletado 10 ml por quilo, tá bom? A cada quilo do paciente pode ser coletado até 10 ml. Bom, e é isso, tá certo? Nós vamos ficar por aqui. Hoje foi só uma aulazinha bem curta, tá certo? Para nós terminarmos o assunto. Uma boa noite para todos.